Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário, e o mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios da terra, eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre nós, por este mês que está se iniciando, esse ano que está terminando, Senhor. Consagramos a Ti o nosso coração e te pedimos, Senhor, que a Tua palavra fale dentro dele. Encontre em nossos corações um local, Senhor, privilegiado, para que ela floresça e frutifique em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, Jesus fala sobre uma parábola dos trabalhadores da última hora. E ele diz que um dono de uma terra, de uma vinha, saiu bem cedo pela manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha, para a sua lavoura. E ele saiu ainda outra vez, em torno das 9 horas da manhã, e encontrou outras pessoas desocupadas e disse: o que vocês estão fazendo aí na praça? Vão trabalhar na minha vinha. E diz o texto que o senhor da vinha saiu ainda uma outra vez, em torno do meio-dia, e novamente encontrando pessoas, contratou. Saiu ainda outra vez, em torno de 3 horas da tarde, e encontrando pessoas, disse: por que vocês estão desocupados? Vão trabalhar na minha vinha. E ainda outra vez saiu, perto das 5 horas da tarde, e encontrando desocupados, disse: por que vocês ficaram aí o dia todo? Porque o dia acaba às 6, já são 5 horas da tarde, e vocês o dia todo aí desocupados, porque ninguém nos contratou. Não seja por isso, vão trabalhar agora então na vinha. E diz a palavra que quando chegou a hora do pagamento, o dono da vinha disse: comece o pagamento pelos que chegaram depois, pelos que chegaram mais tarde. E ele então deu 1 denário para aqueles que chegaram às 5 horas da tarde, receberam o seu pagamento e foram embora, para os das 3 da tarde, para os do meio-dia, para os da 9 da manhã, e também para aqueles que chegaram bem cedo, e todos receberam 1 denário. E os que chegaram mais cedo reclamaram, dizendo: nós esperávamos ganhar mais, porque tu deste a mesma coisa para aqueles que chegaram depois. E a resposta do Senhor para eles, do dono da vinha, foi: por um acaso eu estou deixando de dar a vocês o que eu prometi a vocês? Eu não acertei com vocês 1 denário? Então, se eu quiser dar também 1 denário para quem chegou às 5 horas da tarde, eu estou tirando de vocês, ou vocês estão chateados por causa da minha generosidade? Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente se chateia com a generosidade do Senhor sobre a vida do outro, mas Deus nunca faltou sobre a nossa vida, porque Ele é fiel, e aquilo que Ele promete para nós, Ele está cumprindo. Independente que na sua generosidade Ele queira fazer talvez a mesma coisa por outros que nem mereçam como você merece, mas o Senhor na sua bênção enriquece e não acrescenta dores. O Senhor, para nos abençoar, não precisa destruir ninguém. E uma outra coisa que me chama muita atenção é a insistência do Senhor, é a longanimidade do Senhor, é a convocação
repentina do Senhor e repetida do Senhor, porque nos pega de surpresa, mas ao mesmo passo que insiste conosco. A chamada, a parábola, é uma chamada para o reino. A parábola é uma chamada para o relacionamento, a parábola é uma chamada para o envolvimento com a obra do Senhor, com aquilo que o Senhor está fazendo. A parábola é uma chamada para trabalhadores do reino de Deus, ainda que sejam trabalhadores da última hora, mas que dizem: Senhor, eu vou. E o que eu quero pregar hoje para você é esta chamada. Talvez você já esteja desde o início do ano, talvez você chegou na metade do ano, talvez você chegou perto do fim do ano. Graças a Deus você chegou agora. E ainda dá tempo. E a chamada do ano para nós como igreja foi fidelidade. Deus está chamando um povo para viver em fidelidade com Ele. E está mostrando a sua fidelidade para conosco. Existe alguém aqui entre nós que pode testificar, testemunhar sobre a fidelidade do Senhor? Deixa eu só entender se existe alguém aqui. Eu vou contar até 3 e no 3 você dá um glória a Deus, se você experimenta a fidelidade do Senhor. 1, 2, 3. Tem muita gente aqui que sabe o que é a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. E na sua fidelidade está fazendo coisas extraordinárias sobre a nossa vida. E diz a palavra que a sua fidelidade independe da nossa. Porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Porque a fidelidade do Senhor não é uma reciprocidade a nossa é a dele. A do Senhor faz parte da essência do seu caráter. Deus não sabe ser infiel. Deus é fiel porque a essência do seu caráter é fidelidade, é intrínseco, é quem Ele é. Tal como a palavra diz que Deus é amor, Deus não tem, Deus é. A palavra também diz que Deus é fiel, Deus não tem fidelidade, Deus é fiel. Se Deus não for fiel, Ele deixa de ser Deus, então Ele é fiel. E se Ele é fiel, que nós nunca duvidemos da sua fidelidade. E na sua fidelidade Ele tem se manifestado sobre a nossa vida. Ele é fiel apesar da nossa infidelidade. Nós não fomos 100% fiéis este ano, mas Ele nos deu a vida todos os dias desse ano, porque Ele é fiel. E Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro, e Ele tem insistido conosco, e Ele tem se mantido fiel. Como eu disse para você no início da ministração, o salário do pecado é a morte, mas a palavra dele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário é a morte, mas por causa de Cristo Jesus, Ele mantém o seu compromisso de fidelidade, tem nos dado vida e vida abundante. Agora, o que o Senhor espera de nós é uma reciprocidade. Ele é fiel, mas Ele também está preparando um povo fiel. E aqueles que forem fiéis ao Senhor usufruirão de coisas que aqueles que são infiéis jamais usufruirão. Aqueles que são fiéis ao Senhor desfrutarão e entrarão em lugares no reino de Deus e no relacionamento com Deus que aqueles que são infiéis jamais entrarão. Então entenda uma coisa: Deus é fiel, e porque Deus é fiel, você está vivo, eu estou vivo. Mas o Senhor não nos chama somente para sobreviver, o Senhor nos chama para viver uma vida abundante. O Senhor não nos chama para sermos miseráveis comendo migalhas embaixo da mesa. O Senhor nos chama para sermos filhos que se assentam à mesa com Ele. O Senhor não nos chama para que nós fiquemos o dia inteiro desocupados, uma vida inteira desocupados. Ele nos chama para que nós possamos trabalhar na sua vinha, no seu reino. E Ele está chamando, e Ele está convocando. Ele convocou no dia 31 de dezembro de 2021
para o dia 1º de janeiro de 2022, eu preguei aqui, nesta plataforma. Olha a fidelidade do Senhor, já vai fazer 1 ano que nós estamos aqui. Quem sabe como nós entramos aqui? Quem sabe? Quem conhece a história dessa igreja para nós entrarmos aqui? Pura fidelidade de Deus. Vai fazer 1 ano que nós estamos desfrutando dessa fidelidade, e aqui nessa plataforma, nós proclamamos a fidelidade do Senhor. A primeira canção a ser entoada aqui, nesta plataforma, foi aquela, Tu és fiel. Eu chamei o povo do Aleluia e disse assim, nós vamos fazer o primeiro culto, e antes de tudo, antes de dizer boa noite, antes de dizer paz do Senhor, antes de cumprimentar a igreja, a primeira ação nossa será cantar um louvor sobre a fidelidade do Senhor. Foi ou não foi? E nós cantamos. Dá para cantar aí? Não? Tem voz aí para você? Não? Um trechinho para a igreja cantar, para a gente repetir isso? Porque o Senhor está trabalhando e está chamando trabalhadores. E agora nós estamos no apagar das luzes do ano de 2022. E Ele insiste conosco. Estou chamando fiéis. Fiel tu és. Aleluia. Fiel para sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas são sim, amém. Aleluia. As tuas promessas são sim, amém. Aleluia. O Senhor é fiel. O Senhor está chamando homens e mulheres fiéis. Existem algumas marcas de infidelidade ou da infidelidade. Eu quero falar de algumas marcas que, antes de falar da fidelidade do Senhor e das bênçãos da fidelidade do Senhor, apontar algumas marcas da infidelidade, que se não nos tornaram ainda infiéis, se continuarmos na prática, nos tornaremos. Algumas coisas que, obviamente, que não é por ter uma marca que você é infiel, ou que eu seja infiel. Às vezes existem outros fatores que nos levam a ter determinados comportamentos, mas quando a gente começa a ter muito dessas marcas em nós, vale a pena uma verificação particular, ou até mesmo para poder escolher pessoas para caminhar, gente para andar do lado, compartilhar da vida e daquilo que Deus tem te dado pela sua fidelidade, que é precioso. Existem algumas marcas de infidelidade, e uma das marcas da infidelidade chama-se a desconfiança. Como eu disse para você, não é todo mundo que é desconfiado que é infiel. Tem gente que é desconfiado porque já levou tanto na cabeça que desconfia. Mas é verdade também que gente muito desconfiada às vezes está escondendo alguma coisa. Gente que não confia em ninguém. A palavra do Senhor fala assim: maldito o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua esperança. Essa palavra confia, na verdade, não é uma palavra de relação humana de confiança. Está falando de uma relação de idolatria, de homens e mulheres que levantam para si uma confiança cega no outro. Se você confiar cegamente em alguém, possivelmente você vai se decepcionar, porque homens são falhos, homens pecam, e existem pessoas que confiam cegamente, levantam totens, ídolos, pessoas que no seu imaginário são perfeitas e não são, vai se decepcionar. E é por isso que a palavra fala: não confie, não faça da humanidade caída, do homem que peca, a sua esperança, porque a nossa esperança está e sempre estará no Senhor. Então não gere grandes expectativas de homens. Entretanto, qualquer relação humana é baseada em confiança mútua. Um casamento não existe sem confiança.
Uma relação de trabalho não existe sem confiança. Por mais que eu e você assinemos contratos, a confiança não fica de fora, porque homens quebram contratos, homens desprezam a sua palavra. Tem que ser confiável para ir até o fim. Você vai fazer um grande negócio, você vai comprar um carro, você vai comprar um apartamento, demanda de confiança no corretor, no vendedor, por mais que você faça as suas avaliações, e é importante que sejam feitas, você não vai comprar um apartamento confiando 100% naquilo que te dizem. Você provavelmente vai lá no registro de imóveis, vai olhar para ver se a escritura está toda certa, se não existem dívidas, se você vai comprar um carro, você vai fazer uma cautelar, faz parte da negociação. É importante você ser prudente, mas você vai acabar confiando na palavra. Você não faz negócio com quem você não confia. Você não congrega numa igreja que você não confia. Você não está com alguém que você não confia. A confiança é importante, mas você conhece gente que desconfia de todo mundo? Vou falar uma coisa aqui que talvez pareça um pleonasmo, um contraditório, mas desconfie de gente que desconfia de todo mundo. Gente que ninguém é confiável. Gente que não se abre para nada. Pode ser uma marca de infidelidade. Você sabe uma outra marca de infidelidade que se junta com essa da desconfiança, aí já começa a acender uma luz? A acusação. Tem gente que não confia em ninguém, mas não é só não confiar, acusa todo mundo. Não confia e fala mal de todo mundo, não sabe nada sobre a vida de ninguém, ouve falar, repete, é papagaio de pirata, acusa todo mundo, ninguém presta, ninguém é bom, ninguém é santo, ninguém serve a Deus, ninguém é honesto. Existe uma máxima na psicologia que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Às vezes, para a gente conhecer o coração de alguém, a gente tem que deixar ela falar, porque ela falando dos outros, ela se revela. Acusador é diabo, a palavra diabo é acusador. Significa acusador? É o acusador dos irmãos? O diabo é fiel, não? Dá para confiar? Você confia no diabo aí? É infiel. E pessoas que têm essa demanda, essa vida de acusação, de contenda, de desconfiança, são pessoas que tendem a caminhar na infidelidade. Cuidado com isso. Não deixe essas marcas serem as marcas da sua vida, ou que as pessoas te conheçam como alguém que não confia em ninguém, não confia em nada, alguém que acusa todo mundo. Cuidado para que isso não entre no teu coração, porque talvez você é vítima agora. Mas ser vítima não te dá o direito de ser algoz. Não é porque fizeram com você que você vai se tornar semelhante ao que fizeram com você. E é por isso que o Senhor diz: paguem o mal com o bem. Não é porque o mal merece o bem e aquele que te fez mal merece o bem, mas é para que você não corrompa a sua essência. Porque o Senhor, na sua fidelidade, vai fazer coisas poderosas sobre a sua vida. Então não permita que homens te corrompam, que relacionamentos passados te corrompam, que pessoas que te acusaram, que pessoas que te violentaram, que pessoas que não confiaram em você, não deram um voto de confiança quando você estava sinceramente envolvida, corrompam quem você é na identidade que Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. A desconfiança, a acusação, são elementos graves. Uma outra característica que é perigosa é a tenebrosidade, tenebroso, treva, ocultismo, esconder-se.
Uma característica de infidelidade é se esconder. O que pode tornar alguém infiel é andar às margens. É dar o que nós chamamos na linguagem evangeliquez de brecha. A vida de um fiel, ela é discreta, mas ela não é oculta. Cuidado com isso. Cuidado com relacionamentos onde você é casado, você vai casar, tem um relacionamento de confiança com alguém, e as senhas são todas bloqueadas. Cuidado. Você é casado, você é casada, mas um tem o seu telefone com a senha bloqueada, o outro. Para que isso? Para quê? Relacionamento é confiança, é liberdade. Já não são dois, mas uma só carne. Não, eu tenho as minhas coisas, ela tem as delas, e é assim a nossa vida. É assim, talvez agora não haja infidelidade, mas vai chegar um momento que o diabo vai dizer assim, ó, pode fazer, ninguém está vendo, ninguém vai ver, está secreto. Porque quem anda no escuro, está dando margem para que o diabo que age no escuro, destruir a sua vida. A palavra fala que os filhos da luz vêm para a luz, não temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas aqueles que agem nas trevas não vêm para a luz porque temem. Jesus disse, brilha a vossa luz diante dos homens. Aqueles que são fiéis e que andam em fidelidade ao Senhor, são discretos, mas não se escondem. Marcas de infidelidades. Tome cuidado. Dentro da igreja, às vezes as pessoas perguntam, como é que o pastor discerne as coisas? Olhando sinais, olhando fruto. É uma prerrogativa de qualquer pessoa que está à frente de alguma coisa. Você começa a perceber sinais, você começa a perceber frutos, você começa a perceber movimentações. Alguns chamam de sexto sentido, eu chamo de discernimento espiritual. Discernimento espiritual daquele que percebe as entrelinhas, o que está por trás. Em nome de Jesus, que o Senhor levante uma igreja cheia de discernimento espiritual. E sobretudo uma igreja fiel. Porque existem bênçãos maravilhosas que dizem respeito à fidelidade do Senhor. A primeira bênção que diz respeito à fidelidade do Senhor é a nossa salvação em Cristo Jesus. Por causa da fidelidade de Jesus ao seu Pai e do seu Pai a nós, Jesus veio até a terra, morreu entre nós, se sacrificou por nós, e nós temos hoje a salvação eterna em Cristo Jesus. Você não vai para o inferno, eu não vou para o inferno, porque Jesus foi fiel, porque Ele é fiel. Jesus, na sua fidelidade, prometeu não nos deixar órfãos e enviou o Espírito Santo de Deus, a qual a Silvana já começou aqui mencionando. O Espírito Santo de Deus é aquele que prepara a igreja, é aquele que guia a igreja, é aquele que habilita a igreja, é aquele que fortalece a igreja, é aquele que ora pela igreja, é aquele que intercede pela igreja, é aquele que está ornando a igreja para o encontro com o Senhor Jesus. E isto veio da fidelidade do Senhor, que disse, eu não deixarei, e não deixou. Nós usufruímos diariamente da fidelidade do Senhor. Por causa da fidelidade do Senhor, a palavra que você recebeu sobre a sua vida cumprir-se-á. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, ela não voltará vazia, mas antes ela cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Leve o tempo que tiver que levar, espere o tempo que tiver que esperar. Deus é fiel e na sua palavra cumprirá tudo, porque Ele é fiel. Graças à fidelidade do Senhor, nós temos bênçãos sobre bênçãos. Quando as coisas começam a fugir do meu controle, este ano foi um ano que muitas coisas fugiram do nosso controle. Eu gosto de me lembrar de uma palavra de Jesus a João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, onde ele disse assim, eu sou aquele que caminho no meio dos candelabros de ouro e tenho 7 estrelas na minha mão direita. E ele diz, este é o mistério das 7 estrelas e dos candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candelabros são as 7 igrejas. Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, eu estou andando no meio da igreja, e os meus servos estão na minha mão. Então, aconteça o que acontecer, meu irmão,
o controle é do Senhor. É por isso que eu não me desespero. É por isso que quando começam a levantar palavras e desespero e angústia e ansiedade, eu descanso na palavra do Senhor. Ele é fiel. Eu sei que a minha vida está no meio da palma da mão dele. Ele pode esmagar se quiser, mas ele está promovendo. Ele pode acabar, mas ele está cuidando. E ele caminha no meio da igreja. Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele é fiel, está aqui hoje, agora. Jesus é fiel, e nós usufruímos dessa fidelidade, nós aproveitamos dessa fidelidade. Agora existem bênçãos, como eu falei para você, na reciprocidade dessa fidelidade. Deus espera reciprocidade, e é por isso que eu li o texto que Davi escreveu. Tem gente que usa esse texto aqui como se fosse Deus falando. Não tem palavra de Deus falando aqui, é só Davi falando. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi aqui está sendo também profeta, porque aquilo que ele está falando é sombra, é anúncio, é um apontamento para Jesus. Jesus veio da raiz de Davi, do trono de Davi. Jesus é a raiz de Davi, mas ele veio da genealogia de Davi. O seu trono subsiste para sempre a partir de Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, se era segundo o coração de Deus, muito do que ele escreveu, falou, disse, pensou, tem a ver com o que Deus pensa. Mas não é Deus falando, é Davi. Davi sendo recíproco a toda a fidelidade daquele que o tirou de trás das malhadas, daquele que pegou um preterido pela família, alguém esquecido por todos, daquele que levantou um menino que lá esquecido no deserto cuidava de poucas ovelhas e o tornou o maior rei da história de Israel. Foi Deus quem fez isto, a fidelidade de Deus. E Davi agora está sendo recíproco, e na sua reciprocidade ele diz o seguinte: cantarei a lealdade, que no original é fidelidade, e a bondade. A ti, Senhor, cantarei louvores. Você sabe uma das bênçãos da reciprocidade, a fidelidade de Deus? A alegria. Sabe por que muita gente não tem alegria no coração? Porque é infiel. Aqueles que são fiéis ao Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que são fiéis é a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Força tem a ver com alegria, força é efeito da alegria. E a alegria é para aqueles que são fiéis. É por isso que Davi disse: eu cantarei, porque ninguém canta com o coração entristecido. Salomão, em Provérbios 25, disse assim: assim como tirar a roupa, a própria roupa, num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, assim é cantar com o coração entristecido. Você já reparou, quando você está triste, você não canta? Você clama? Você reclama? Quando está feliz, o que vem? Uma musiquinha, já vem uma musiquinha. Às vezes nem deveria ser aquela, mas vem. Porque com o coração alegre a gente canta. E Davi está dizendo: eu vou cantar. E eu não vou cantar qualquer coisa, eu vou cantar a fidelidade do Senhor. Eu vou cantar a bondade, eu vou cantar a justiça do Senhor que me incluiu, que me trouxe para dentro. Eu vou cantar de tudo aquilo que Ele tem feito, de tudo aquilo que Ele é. E isto vai alegrar o coração do Senhor, e o Senhor vai me dar força, e na minha força eu posso avançar contra uma tropa, eu posso transpor muralhas. Na força que o Senhor me der, não se levantará ninguém contra aquilo que o Senhor estabeleceu, porque maior é aquele que está comigo. Bênçãos na vida daqueles que são recíprocos na fidelidade do Senhor, alegria. Andarei no caminho da integridade, escolherei o caminho da integridade. Você sabe o que Davi está dizendo? Eu vou andar no caminho da completude, eu vou andar no caminho da satisfação, eu vou andar no caminho do contentamento. Você sabe uma das bênçãos do Senhor na reciprocidade da sua fidelidade? Talvez você nunca tenha tudo o que deseja, mas certamente terá tudo o que precisa.
Porque os nossos desejos são muitos, o nosso coração, ele voa. As nossas vontades são mil. Você pode desejar muitas coisas na vida e talvez não vai ter tudo. Eu desejo cada coisa também que talvez eu não tenha, mas sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas, todavia, entretanto, não me falta nada que eu preciso. Porque o Senhor é fiel. Eu escolhi andar no caminho da integridade, eu escolhi andar no caminho onde o Senhor me completa, eu escolhi andar no caminho onde o Senhor é a fonte, eu escolhi andar no caminho onde o Senhor é suficiente. Se você andar nesse caminho, você pode não ter tudo o que deseja, mas você vai ter certamente tudo o que precisa. Tudo o que for necessário para cumprir o propósito de Deus na sua vida. É o caminho daquele que está realizado, daquele que está contente, daquele que está satisfeito. É o caminho daquele que tem pão sobre a mesa, que tem uma cama quente para dormir, que tem dignidade para viver, que tem a vida aonde Deus o abençoa tanto que ele pode se tornar até um abençoador. É um caminho onde nós não somos só poço que bebe água, nós somos fonte que jorra e abastece nações. Eu creio nisso. E esta é uma reciprocidade para gente fiel. Na minha casa, disse Davi, eu andarei de coração íntegro. Na minha casa eu viverei de coração íntegro. Não é só escolher o caminho da integridade, não é só viver uma vida pública, mas uma vida particular de relacionamento com Deus. E essa vida particular de relacionamento com Deus, creio eu que se cumprirá uma promessa que para muitos é desejada: tu e a tua casa servirão o Senhor. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Tem gente aqui que espera a salvação de um marido, de uma esposa, de filhos, de amigos, de parentes, de gente. Talvez você seja o único ou a única que dentro da tua casa hoje serve o Senhor, mas você escolheu viver de coração íntegro ao Senhor. O teu testemunho está proclamando. Talvez você nem veja aqui, mas um dia você estará lá no céu e de repente se abrirão as portas celestiais e você verá certamente tu e a tua casa servindo eternamente ao Senhor, que por conta da tua fidelidade, da tua sinceridade, da tua integridade de coração, como disse Jó, o Senhor livrará até aquele que não é inocente. Eu creio nisso. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem: Fernando, como eu queria que teu pai estivesse vivo para ver o que está fazendo, Deus está fazendo na sua vida. Não está vendo, mas um dia eu vou entrar pelas portas celestiais. E eu vou dizer a ele: Pai, obrigado, porque tu escolhestes viver de coração íntegro, e a tua fidelidade a Deus salvou eu, a minha casa, estão aqui os teus netos, estão aqui um monte de gente que foi salva por causa da tua fidelidade, gente que tu nem imagina conheceu Jesus por causa da tua fidelidade, gente que você nem imagina. Gente fiel constrói legado, gente fiel fala para gerações, gente fiel vai para muito além da sua existência, gente fiel morre, e aquilo que fizeram em torno do reino de Deus e em proclamação do reino de Deus, continua testemunhando em sua memória. Gente fiel é como Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Gente fiel é como aquela mulher que derramou perfume sobre a cabeça de Jesus, e Jesus disse: aonde quer que o reino de Deus for proclamado, o evangelho do Senhor for anunciado, também o que ela fez em minha memória será contado em seu favor. Gente fiel constrói legado. Você que escolheu viver de coração íntegro, você não faz ideia do que o Senhor está fazendo sobre a sua vida e a partir da sua vida. É a reciprocidade. Lá no verso 6 do livro que nós lemos, do Salmo, para a gente acelerar, porque temos que ir embora, o Senhor diz assim: os meus olhos, Davi diz, mas Davi é segundo o coração de Deus, Davi diz assim: os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Davi está falando como rei, mas Davi está representando o rei dos reis, e ele está dizendo: os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. 3 coisas para a gente encerrar da reciprocidade da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Primeiro, habitação. Todo mundo sonha, todo mundo pensa
Quem já tem, agradece. Quem não tem, está buscando ao Senhor um lugar para habitação, uma casa própria, um lugar para acomodar os seus filhos. Se tudo der errado, você tem para onde voltar. Todo mundo pensa nisso. E o Senhor está dizendo: aqueles que são fiéis habitarão comigo. Jesus diz em João 14: não vos perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei para levá-los comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Os fiéis da terra habitarão com o Senhor. A habitação nós teremos. Não tema. O Senhor nos dá habitação, o Senhor é refúgio, o Senhor cuida de nós. Aquele que tem vida íntegra me servirá. Os meus olhos aprovam, e aquele que tem vida íntegra me servirá. Você sabe que tem uma outra coisa que a gente gosta, que a gente necessita, que a gente procura muitas vezes: a aprovação. Todo mundo quer se sentir parte, todo mundo quer ser aprovado, todo mundo espera. Só que às vezes nós estamos esperando a aprovação de homens, e homens não vão nos aprovar. Só que o Senhor está dizendo assim: os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Se você tem sido fiel, o Senhor está te aprovando. E na aprovação do Senhor, Ele diz: a minha bênção está comigo, a minha recompensa está comigo, eu darei a cada um. Na aprovação do Senhor, Ele diz assim: venham benditos do meu Pai e entrem no reino que eu preparei para vocês, antes da criação do mundo. Então, se você tem necessidade de aprovação, não dependa de homens, seja fiel e o Senhor te aprovará. Talvez os homens te desaprovarão, mas o Senhor te aprovará. E por último, utilidade. Todo mundo quer ser útil. Todo mundo quer servir para alguma coisa. E o Senhor está dizendo assim: os fiéis da terra me servirão. Aprovação, habitação e utilidade são certezas que o Senhor dá àqueles que vivem a sua vida dedicada ao Senhor, que dizem: Senhor, viva Tu em mim, faça a Tua vontade sobre mim. E eu encerro essa mensagem. Nós vamos participar da ceia agora, não tem apelo no culto de ceia, mas eu apelo para o teu coração, para a tua consciência. O ano está acabando, mas o Senhor, na sua insistência, ainda está convocando, e está convocando um povo fiel, um povo que de repente vai ouvir a sua voz, um povo que de repente vai erguer os olhos e vai ver o Senhor vindo com grande glória, um povo que hoje talvez seja oprimido, seja esquecido, seja perseguido. Em muitos lugares já o são, literalmente, mas um povo que por causa da sua fidelidade não negaram o Senhor. Jesus diz assim: eu nunca vos negarei, reinarão com Ele em glória eternamente. Davi diz: aquele que pratica fraude não habitará no meu santuário, e os mentirosos não ficarão na minha presença. O Senhor está te chamando para ser legítimo, para ser original, para ser o que você foi criado para ser. O diabo está pirateando, o diabo está fraudando, o diabo está corrompendo. O inimigo das nossas almas quer que a gente se olhe no espelho e não se reconheça mais quem somos, para que prestamos, o que servimos. E o Senhor está dizendo: eu estou devolvendo identidade, eu estou devolvendo propósito. Eu estou te chamando: mas eu estou o dia todo, eu estou o ano todo. Não tem problema, vem, os últimos serão os primeiros. Vem porque você vai receber a mesma coisa, vem porque você vai entrar no mesmo lugar, vem porque você vai trabalhar na mesma vinha, vem, mas eu não mereço. Não merece mesmo, é a minha generosidade, é a minha graça, só vem. Seja fiel e desfrute de tudo aquilo que eu estou preparando para a minha igreja. Chegará um momento em que Deus separará
o ímpio do justo e mostrará a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Esse dia vai chegar, todos vão ver. Mas esse é o tempo de convocação, onde o Senhor está chamando uma igreja para viver na sua fidelidade. Uma igreja que usufrui, uma igreja que é recíproca. Uma igreja que experimenta e uma igreja que manifesta a fidelidade do Senhor. O culto de ceia é para nós nos lembrarmos da fidelidade de Jesus. E é para nós renovarmos a nossa aliança de fidelidade com Ele. Porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E casamento com Ele é sustentado na bondade dEle, na fidelidade dEle, na justiça dEle e na reciprocidade da sua igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar então e vamos